pessoal diz que é o diabo. Mentira bíblica, certo? Porque o texto não fala isso em nenhum momento. Diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Jesus pronuncia essas palavras aqui, ok? E no versículo 8 ele fala: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Ele está falando sobre os falsos profetas, sobre os... Olha da onde que veio o erro nesse vídeo do TikTok. Vamos lá, vamos saber se Satanás é o ladrão ou não. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, ele não está falando de um ladrão comum, gente. Não tem como esse texto estar significando um ladrão comum. Olha a comparação de um ladrão comum. Ah, o cara veio e roubou minha casa. Esse ladrão veio, né? Roubou minha casa, matou minha família, destruiu meu lar, tá? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ser humano não tem como ter vida em abundância sem Jesus Cristo. Isso é óbvio. Por quê? Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Quando você aceita Jesus, além de você receber o selo do Espírito Santo, ele tem que te proteger. Você se torna uma propriedade exclusiva de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem ferramentas espirituais que no mundo você não tem como. Porque Jesus chama Satanás de valente, sendo que Jesus é mais valente que ele. E Satanás mantém em sujeição as suas propriedades, porque ele considera o ser humano como sua propriedade. O diabo, ele é o primeiro ladrão da Bíblia, porque ele rouba a eternidade de Adão e Eva. Então você tem que contextualizar a Bíblia, não no versículo, que já está até explicado aqui, mas em toda a Bíblia, para você entender. Quem roubou a eternidade de Adão e Eva foi Satanás, foi o engano da serpente, né? Quem roubou o direito de Eva de ter filho com poucas dores? Quem roubou de Eva o filho Adão e o filho Abel e o filho Caim? Quem roubou? Porque eles perderam o filho com uma situação terrível. De um matou o outro. Isso porque o diabo roubou, né, o erro deles lá no Jardim do Éden, roubou o coração humano, transformou o coração de carne em coração de pedra. Então Caim, mesmo ouvindo a voz de Deus dizendo: seu desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo, coisa que ele não teria se Adão e Eva não tivessem pecado. Então quem roubou? Quem é o ladrão que Jesus está falando aqui? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem é que quer que as pessoas se destruam no cigarro, na bebida, nas drogas? Quem é esse ladrão? Não pode ser um ladrão comum, gente. Ele está fazendo um paradoxo aqui entre esse ladrão e ele. Então, um ladrão comum não seria nenhum oponente à altura de Jesus Cristo. Agora, eu não sei onde esses caras tiram essa teologia doida. Esses dias o cara estava dizendo que Jesus não é Deus, Deus Filho, lógico. Não há deidade em Cristo. Se não existe deidade em Cristo, não tem lógica o Evangelho. Prestem atenção nisso, gente. Deidade. Jesus é o Filho unigênito de Deus, nasce de uma virgem no ato misterioso de Deus. Ele não é filho de José, apesar que a linhagem de José também vem da linhagem de Davi, a de Maria também. Ele é concebido de uma forma extraordinária, sem ter... Hoje em dia você poderia fazer isso no laboratório, mas na época não tem como uma mulher virgem dar à luz a um filho. E todas as promessas mostrando quem é ele. E ele é tão poderoso, ele é tão Deus, que dentro do ventre da mãe dele, ele batiza o João Batista com o Espírito Santo. E João Batista vive a vida toda cheia do Espírito Santo, um homem que viveu sem esposa, né? Por isso que eu falo quando você for falar das qualificações de Jesus Cristo, preste atenção. Porque quando você comparar a vida sexual de um homem comum com Jesus Cristo, você é louco. Você é maluco, por quê? Porque primeiro que ele já existia antes de vir ao mundo, ele é o criador de todas as coisas. Segundo,
ele é um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ele nasce, ele nunca perdeu a condição de homem puro. Ele nunca teve pecado. Ele é o filho unigênito do Pai, único de Deus. Tá? E ele orava muito, e ele jejuava muito, ele estava sempre em contato com Deus. Ele é um homem extraordinário, não tem nada a ver com o homem. Tanto que ele fala, dos nascidos de mulher, o maior homem é João Batista. Pô, se dos nascidos de mulher João Batista é um maior homem, imagina ele, que é um homem nascido em ventre de Maria, mas ele foi concebido milagrosamente. Ele está fazendo um paradoxo aqui. Então Jesus, ele é extraordinário, ele é diferente. Tá? Então, quando você pensar, né, em como era a vida sexual de Jesus, esquece isso. Porque existem naturezas humanas que dá capacidade ao homem de viver sem o pensamento como o nosso, de desejar a mulher, sabe? Entenda isso. Tá? Quando fala, ele é tentado em todas as coisas, como homem, não é necessário que sejam tudo em todas as coisas. Não é necessário que fosse. Porque o objetivo de Jesus não era esse. Era vir um homem, assim como entrou um ato de injustiça no mundo, pelo um ato de justiça. Ele sai. Tanto que a única questão que poderia transformar Jesus num transgressor é a própria lei que dizia que maldito é um homem que fosse preso no madeiro. Ou seja, ele foi preso injustamente. Né? Ele foi crucificado injustamente. Então, maldito é o homem que é preso no madeiro. A única maldição que ele carrega sobre a vida dele ainda é um ato de justiça da parte dele, porque ele foi condenado entre dois ladrões e ele era inocente. O que ele fez para merecer a crucificação? O que ele fez para... Até Pilatos o considerou justo. Um homem que estava apto a fazer julgamentos. Tá? Então o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida com abundância. Quando você aceita Jesus, você recebe as primícias do Espírito Santo. Agora, quem que sou eu que vou discutir com esses caras? Que esses caras não têm esse discernimento espiritual. Eles não têm o Espírito Santo. Eles querem pegar um versículo da Bíblia e compreender da forma que eles querem. E mal e porcamente, porque passou batido o texto completo. Ele vai lá, esse cara pega o texto lá falando sobre os profetas, que os falsos profetas também são pessoas guiadas pelo diabo. Não tenha dúvida disso, tá? Então ele não passa direto daqui para poder maquiar. Então, para mim, há um descaratismo nisso, né? Um complô para poder desmiuçar a Bíblia. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É um paradoxo. Ele está se comparando com o próprio Satanás. Não é um ladrão comum. Como que vocês não conseguem raciocinar sobre isso? Tá? Ele está se comparando porque ele realmente, pelo que ele conquista na cruz, a vida abundante que ele está falando, é a oportunidade de você ter o Espírito Santo na sua vida, intercedendo por você, coisa que no Antigo Testamento não tinha, né? Você lê a parábola do semeador, quem rouba a semente? Que ladrão é que rouba a semente do Evangelho? Quem é que rouba? As aves do céu. Quem são as aves do céu? Representante do sistema satânico, o diabo. Então ele é ladrão. Ele mantém proteção, ele é chamado de valente, mas Jesus é mais valente, que vence e tira os despojos. Ele é o cara que está aprisionando a vida de muita gente que precisa do Evangelho para tirar da mão dele. Você não vai entender isso se você não conheceu Jesus Cristo. Tá? Isso está na Bíblia. Jesus é mais valente que o valente. Ele guarda com cadeias, ele guarda com poder a vida das pessoas. De forma que quando você prega o Evangelho, o inferno se move para que isso não ache um terreno fértil no seu coração. Às vezes o cara sai da igreja com a família, estava tudo bem na igreja, saiu aquele inferno. Aí a pessoa fala, não vou mais para a igreja, eu também não vou, porque está um inferno. É uma estratégia. Simplesmente ele persegue, depois as pessoas nem conseguem entender porque estavam discutindo, ou discutiam por coisas tão banais. Era uma estratégia para poder paralisar o que estava se iniciando, a aproximação de Deus. Você está se aproximando de Deus, vão vir
tormentas, vão vir lutas. Porra, você acha que vai ser tudo... Você acha que vai ser tudo facinho? Se você fosse o diabo, você ia deixar tudo molezinha? Não, Jesus o chama de valente. Ele é bem armado, ele é estratégico, ele tem as suas formas de manipular a mente humana. Tá? Mas Jesus vence-o. Deus o transporta do império das trevas para o reino do Filho, Colossenses 1,13. Ele te cela, ele te protege como propriedade exclusiva de Deus. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você começa a andar com Jesus, você começa a pensar em quê? Em vida. Você larga cigarro, você vê crente de verdade fumando aí? Fumando maconha, fumando cigarro, bebendo cachaça. Pode ver o cara até tomando uma cervejinha, mas você vê o cara tomando cachaça, vê o cara se afundando, você não vê. Você só vê se o cara tiver realmente caído. Você vê pessoas vivendo, né? Podem ser fofoqueiros, são fofoqueiros também. Pode ser caloteiros, tem os caloteiros também, que também não está certo isso. Mas em questão de libertação espiritual de dentro, você vê que realmente fluiu. O cara era daquela vida errada, agora ele está transformado nesse quesito aqui. Enquanto que o mundo, que tem a mesma estrutura, as outras pessoas, tem a mesma estrutura que ele, não consegue se desprender das drogas, da bebida, do cigarro. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.